Fala pessoal, tudo jóia? Bom, fazendo alguns comentários aqui, conforme vai chegando pergunta, dentro do que eu tenho tempo aqui disponível, eu vou procurando responder. Lógico, lembrando sempre, não sou dono da verdade, mestre de ninguém, guru de coisa nenhuma. Então aqui é só um bate-papo entre o pessoal que pratica algo de cunho oriental, principalmente, né, de práticas internas, de qualquer tradição, e pessoas afins que gostam do assunto, que queiram aqui para se divertir um pouquinho, para bater um papo, sem a questão do misticismo, sem a questão do dogmatismo. Então aqui é só um bate-papo mesmo. Então não sou dono da verdade, quem entender de outra forma, procura explicar também para que a gente possa se ajudar, né? Sempre que a gente conhece algo melhor do que o outro, a gente expõe isso, mostra, para que as pessoas cheguem a um consenso do que vai ser melhor para todas. Para quê? Para a gente sair do sofrimento, né? Sair do sofrimento e sair da dor. Se a gente tem um remédio que cura algo no nosso corpo, a gente compartilha com as pessoas que também têm aquele problema. A gente tem algo que cura as emoções, que cura coisas ancestrais, que pode ajudar as pessoas, a gente compartilha. Então é nesse intuito que a gente vai tentando aí, transmitir um pouquinho do que aprendeu. Se é que aprendi alguma coisa também, né? Como não sou dono da verdade, também estou aí no ciclo como todo mundo. Em relação à mediunidade e as questões de dogmatismo, de sentar no trono, se tornar mestre, na verdade já abordei sobre isso em outros momentos. Então, primeiro a gente tem que entender, né, o que é a mediunidade. Mediunidade, que vem do latim, aquela coisa toda lá que a gente já conversou um tempo atrás, para quem está acompanhando aí esse tipo de estudo. Mediunidade nada mais é do que intermediário, né? Então, a gente é um intermediário enquanto médium. Não é uma pessoa especial, mística, iluminada, realizada no leite de coco com mel, sei lá o que cada um gosta de inventar. As pessoas que se tornam mais iluminadas ou ascensionadas, mais iluminadas porque a gente tem, dependendo da tradição que a gente pratica, tem desde pequenas iluminações, pequenos impulsos, pequenas realizações até grandes realizações. Uma grande realização, uma grande iluminação. Então, quando você realiza algo grandioso que te tira do sofrimento, ou ajuda as pessoas a sair do sofrimento, enfim, que marca a humanidade, assim como Jesus de Nazaré, Siddhartha Gautama, Lao Tse, Krishna, Maomé, enfim, assim como um preto velho, um caboclo, um sacerdote, um padre, um babalaô, não importa a nomenclatura, né? É uma benzedeira, ou seu pai, seu filho, sua mãe, alguém que você conheça. Se realizou algo que causou uma grande mudança e que isso afetou a todos os seres, então é um ser que teve uma grande iluminação, uma grande realização. Se foi uma pequena iluminação, de repente estava com um problema na sua vida e conseguiu resolver, uma pequena iluminação. Você teve um pequeno despertar, uma pequena realização. Então a gente não coloca peso nisso, porque as pessoas tentam transformar mediunidade, iluminação, mestria em algo para além das pessoas, né? Algo que seja inalcançável para a maioria. E todos os grandes mestres, está escrito, desde tratados até na própria Bíblia, né? Vocês vão fazer tanto ou quanto eu já fiz. Não é no sentido folclórico, é no sentido de cultivo. O fazer tanto quanto não é mais ou menos, né? É fazer melhor, mais bem feito, evitar os mesmos erros, aprender com os ensinamentos, principalmente, né? E não buscar o misticismo em cima disso. Então, o fazer melhor do que eu mesmo é eu me melhorar. O alguém fazer melhor do que eu é a pessoa aprender com os meus erros e melhorar. Não evitar as mesmas coisas, né? Melhorar aquilo que de repente para uma pessoa deu de errado, você dá aquele antídoto. Você cura aquele veneno que está na pessoa. Então, quando a gente fala dos venenos em relação a isso, é onde o pessoal cai. Principalmente o pessoal que realmente é médium, que é intermediário, no sentido de conectar informações que para a maior parte não está sendo inteligível de uma forma inteligível. O que quer dizer isso? Traduz informação, é um tradutor. Então, ele é um intermediário que traz uma energia, que traz uma palavra, que traz um som, que traz algo para que se concretize dentro dos 5 sentidos ordinários que a gente usa normalmente, né? Tato, visão, olfato, enfim, 5 sentidos comuns. Se a pessoa consegue desenvolver uma intuição melhor, se ela consegue desenvolver uma clareaudiência, se ela consegue sair fora do corpo, são faculdades que são latentes para todos. Então, aquele conceito de que a pessoa nasce médio e é assim, ponto final, nos cunhos orientais, tradições antigas, pelo menos do que eu estudo e pratico, não tem essa condição de que alguém nasce tão especial que ninguém mais possa desenvolver. Pelo contrário, se a gente pegar pelo próprio panteão taoísta, né, dentre os 8 imortais tinha travesti, prostituta, assim como tinha erudito, músico, enfim.
Por que dessas alegorias, entre aspas, né? Que na verdade houveram, realmente existiram muitos mestres que ascensionaram, se iluminaram e que começaram a vida na pobreza ou de repente fazendo coisas que chegou em determinado momento, a partir do aprendizado e cultivo deles, eles saíram daquela situação de sofrimento. Porque o fato é que todas as traduções ensinam algo básico em relação a isso, né? Ninguém nasce perfeito, então a gente está suscetível às ações do meio em que a gente se encontra e às ações do karma ancestral, da herança familiar, do seu próprio dharma, né? Sua missão de alma. Então são coisas que não se vendem, são coisas que a gente tem que trilhar o caminho e por conta própria, né, em algum momento ali, a partir do seu cultivo, das suas fórmulas, práticas, do seu método, ou do seu nada também, né? Tem pessoas que vão chegar aí sem precisar de fazer nada. Por que não? A questão é, a ação tem que refletir aquilo que a pessoa realizou, aquilo que ela cultivou. Então essa questão das tradições antigas, da mediunidade, a gente não coloca ninguém no trono. Todo mundo pode realizar o que quiser. Qualquer tipo de mediunidade como intermédio entre plano físico e extrafísico. E extrafísico subentende qualquer dimensão, seja astral ou qualquer outra. Depende de onde você alcança com base na sua consciência. Então ninguém nasce perfeito, eu não sou perfeito, não conheço nenhuma pessoa perfeita, e se alguém for perfeito, se apresente, porque daí eu tenho com quem aprender também, né? E por enquanto eu aprendo com pessoas que nem eu, ou com pessoas que sabem um pouco mais do que eu, às vezes aprendo com pessoas que sabem menos. Por quê? Porque tudo tem o seu valor. Então a gente não menospreza quem sabe mais ou menos. Conheci quando eu era criança, para quem me conheceu e conheceu também na mesma cidade que eu moro, tinha uma benzedeira que chamava Dona Badia. Não sei, provavelmente já deve ter desencarnado, né, pela idade. Falando de uma coisa de 40 anos atrás, 40 não, 35 anos atrás. Eu já passei dos 40, então foi na época que eu era criança. Ela benzia crianças, principalmente crianças. Vivia numa casa super humilde, era super pobre, mas tinha uma mão que, com certeza, quando desencarna, independente de qualquer coisa, a pessoa criou um cultivo muito grande aqui. E esse cultivo tem realizações. O cultivo é a semente. O que você está plantando é basicamente o que você vai colher. Se não for nessa encarnação, vai ser em outra. É igual a tâmara, né? Você come uma tâmara israelense hoje de uma tamareira que foi plantada há 100 anos atrás. Então, de repente, numa encarnação daqui a 500 anos, você vai herdar a herança que você está deixando agora aqui. Estou falando isso de forma mais alegórica, independente do que a pessoa acredite ou não. A nossa energia, ela está em constante mutação. Tanto densificando para planos ou dimensões mais densas, de acordo com os apegos, as necessidades corporais ou as necessidades emocionais, mentais que o indivíduo tem aí, ou o coletivo tenha, até planos mais sutis, de mais leveza, em que não é necessário manifestar certas qualidades densas, mas são só qualidades. Então, do mesmo jeito que a gente dorme todo dia e acorda sem lembrar quem a gente era, não, né? Acorda lembrando de quem era, que é diferente de se você acordasse todo dia e não lembrasse quem você era. Então, você perdeu o seu cultivo dessa vida. Então, a natureza é muito perfeita. A gente lembra tudo que fez nessa vida ao longo dessa encarnação. Morreu, você começa a lembrar coisas de outras vidas também. E assim sucessivamente. Então nada se perde. Não existe essa história de que vai matar a alma e acabar com o ser e dissolver tudo. Não. O universo dissolve, contrai, expande constantemente. E espiritualmente, assim como está no próprio Tao Te Ching, né? As coisas são mutáveis, a eterna mutação. Então, desde um espírito cristalizado como o ovoide até um ser superascenso iluminado, todos são partes de um estado ainda que não é divisível, né? Então, como Lao Tse disse, o tal que pode ser dito não é o verdadeiro tal. Então, não sou eu que vou querer explicar esse tipo de coisa. E nem vou falar que alguém vai realizar ou deixar de realizar qualquer coisa. O que mais mostra uma boa realização, uma boa mediunidade, não é a pessoa vestida de branco, de sacerdote, de guru, de qualquer coisa. Não é sentada num trono, cheio de ouro, sem fazer nada. São nas ações. É o que a pessoa mostra do cultivo que ela tem. Isso nessa encarnação, em qualquer outra, ou no espírito, né? Em qualquer corpo que você habite, você é consciência, energia. Agora, o seu apego, a sua forma de trabalhar, a sua intenção, é o que vai mover essa energia. Então, onde a intenção nossa está, é onde a energia se move. Então, se você observar tudo que você tem intenção e mantém focado por mais tempo, é basicamente o que te arrasta. Então, a gente busca em práticas, ou dentro de mediunidade ou não, com aquilo que você conheça, dissolver isso tudo, dissolver os apegos, para a gente poder realizar aí um caminho de mais pacificação e serenidade, que é o que todos os mestres passaram, né? Que eu estou explicando de acordo com a pergunta que veio. Abraço, tudo de bom.